Boa noite. Coragem, meu irmão, olhe pra você, encontre seu caminho, viva a sua vida, ame seu irmão. Fé no amanhã, pois a paz irá reinar, o mundo melhor virá, disse o nosso
consolações. Oh, vinde amenizar nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificais, movimentai vossa falange protetora, dai-nos a bênção redentora, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo em luz. É a apoteose do amor, remir a nossa dor com Jesus. Quando um irmão nos procura em busca de apoio, conforto e luz, é nosso dever prosseguir na seara de amor em nome de Jesus. Outros nos chega contando as dificuldades e dores do lar, é nosso dever prosseguir na seara de amor e também cativar é amar, é também carregar um pouquinho da dor que alguém tem que levar. Cativou, disse alguém, laços fortes criou, responsável tu és pelo que esperança, da fé, da alegria.
cantar essa a pedido da Angelina. Abraça-me, Senhor, abraça-me, quando me sente cansado de lidar. Se minha cruz levar-me a reclamar, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se além meus passos resvalarem e eu me dispuser a voltar atrás, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se pedras e espinhos me fizerem lamentar, quando me encontrar ferido pelo batalhar e labutar do dia, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se desejar somente implorar e começar a me queixar do meu sofrer, abraça-me, Senhor, abraça-me e faça-me calar. Boa noite, vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, Mestre querido, aqui nos encontramos reunidos mais uma vez para acompanharmos essa reunião pública, termos acesso à palestra, os ensinamentos de Jesus e te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade. Abençoe, Mestre, a todos os irmãos e irmãs que estão participando conosco, nos seus lares, nos seus locais de trabalho, que todos possam ser envolvidos, Mestre, no seu manto de amor e de paz. Obrigada, Mestre Jesus, e que a sua luz, o seu amor, a sua paz possa permanecer com cada um de nós hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite, reunião pública na nossa casa, na CEABEM. E para a noite de hoje, nós temos a nossa irmã Deise, que frequenta aqui a nossa casa, é instrutora dos nossos cursos. Ela vai conversar conosco e finalizar o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lembrando a todos que após a palestra, temos o passe virtual e a fluidificação das águas. Que os irmãos possam aproveitar a palestra, as orações, o passe. Fiquem todos com Deus e boa noite. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja nos corações de todos nós. Nós vamos fazer um comentário hoje sobre o item 13 do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título A Missão do Homem Inteligente na Terra. Essa parte está lá no finzinho do capítulo e o Allan Kardec colocou no fim a instrução dos espíritos. Então, no finzinho de cada capítulo tem uma instrução dos espíritos, que são mensagens que ele foi recebendo, né, sobre diversos temas e incluiu, né, no finzinho
de quase todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, a instrução dos Espíritos. Então vamos ver o que esse Espírito Ferdinando tem para falar para a gente sobre a missão do homem inteligente na Terra. Ele começa já dizendo: não vos ensoberbeis do que sabeis. O que ele quer dizer com isso? Bom, primeiro, né, de cara a gente entende que é para a gente não se sentir muito vaidoso, né, porque temos muito conhecimento, né, achar que nós sabemos mais do que todo mundo, do que muita gente, né, às vezes temos muitos cursos superiores, muitas formações, né, mas esse conhecimento, como ele vai dizendo, aqui na Terra ainda é muito limitado. Às vezes a pessoa acha que sabe muita coisa, mas assim, só em imaginar a quantidade de conhecimentos que ainda não está à disposição do homem aqui na Terra, aquele conhecimento que parece ser tanto, né, na cabeça de uma pessoa, acaba sendo uma coisa mínima. Porque se a gente for pensar, né, estou mostrando aqui na imagem, né, o Sócrates, que ficou famoso também por essa frase, né, só sei que nada sei. E ele, um grande filósofo grego, né, um grande sábio, foi morto inclusive por se dedicar a essa missão de transmitir o conhecimento dele, né? O homem inteligente, sábio, ele tem essa missão na Terra de transmitir aquele conhecimento que ele tem. E sábio, realmente, de fato, sábio, ele sabe que pouco sabe, ou como ele diz ali, nada sabe, porque diante do conhecimento, de todo o conhecimento da vida, se a gente for pensar pouco a pouco, né? Conhecimento sobre o funcionamento do nosso corpo, antes sobre a formação do nosso corpo, conhecimento sobre a natureza, todas as coisas da natureza, conhecimento sobre o universo, né? O cosmos, a infinidade de mundos, né? Que ainda não foi explorado. A pessoa pensa assim, uai, gente, mas isso, uai, se fosse mineiro, né, gente? Ele era grego. Então ele vai pensar, mas é muita coisa para conhecer, não é? Medicina, astronomia, física, química, enfim, tem psicologia, tanta coisa, né? Tanto conhecimento ainda para ser adquirido, a pessoa acaba entendendo que o que ela sabe é quase nada mesmo, não é? E aí, eu coloquei aqui um esqueminha só para a gente ter uma noção disso que a gente está falando, né? Os ciclos evolutivos dos planetas. Esse esquema tá no Evangelho também. Se não me engano, no capítulo 3, quando fala sobre há muitas moradas. É um trecho, nós podemos achá-la, que é sobre a progressão dos mundos. Então, o Allan Kardec, né, ele faz um esquema para simplificar, porque a gente sabe que entre um mundo e outro, entre um degrau e outro, tem mundos de várias outras categorias, né? São muitas as categorias, né? Para tudo quanto é tipo de espírito tem um tipo de mundo. Então, nesse esqueminha aqui, que o Allan Kardec simplificou para a gente, ele colocou 3 categorias, né? De mundos primitivos, expiações e provas, de regeneração, o mundo feliz, né? Ou ditoso, e o puro, ou divino, celeste, né? Celeste. Então, entre um mundo e outro ainda tem aquele período de transição. Entre uma categoria e outra ainda tem o período de transição. Se a gente for olhar aqui, o planeta Terra, ele está na segunda transição, né? Já passou de primitivo para expiação e provas, né? E agora está num novo período de transição para passar a categoria de mundo de regeneração. Um mundo bem melhor, né? Onde o bem vai prevalecer. No mundo de expiações e provas ainda é o mal que prevalece, né?
as coisas vão mudando pouco a pouco, o homem vai evoluindo, né, cada vez mais, adquirindo novos conhecimentos, né. Os que aproveitam bem os conhecimentos, eles têm a recompensa deles, né. Mas assim, para passarmos para o mundo de regeneração, para passarmos para um outro mundo, um mundo mais feliz, onde vai existir o bem sem mescla, né? Porque no mundo de regeneração ainda há sofrimento, né? Não como agora, esses que a gente tem vivenciado, né? Há muito tempo já. Mas no mundo feliz, não. É o bem que prevalece de fato. Então, eles vão ter condições, ou nós, né, quando estivermos nesse grau de evolução, de adquirir conhecimentos ainda muito maiores, né? Num mundo puro, num mundo celeste, os conhecimentos, assim, principalmente sobre a criação, né? Toda a criação de Deus e sobre o próprio Deus, devem ter conhecimentos assim incríveis que por enquanto a gente não tem condições de avaliar, né? Tem nem noção. Então, muita coisa realmente há ainda para o conhecimento do homem. E se a gente for pensar bem, bem direitinho, a gente vai ver que muitas vezes uma pessoa inteligente, quando a gente fala inteligente, é porque ela tem muitos conhecimentos, mas assim, pode ser que uma pessoa muito simples, que não saiba nem ler nem escrever, também seja uma pessoa muito inteligente, né? Com muitos conhecimentos, muitas vezes práticos, né? Que ela já vivenciou, que ela já passou na vida, né? Que durante, né, as muitas existências foi adquirindo, né? Nasce numa oportunidade, né? Sem condições, né? De estudar mais, de fazer os cursos, de se tornar realmente um intelectual, mas o conhecimento está dentro dele. Então ele transmite esse conhecimento de muitas formas. Mesmo não sabendo ler e escrever, nunca tendo lido um livro, né? A pessoa pode sim, com certeza, né? Então, é assim, uma imprudência, uma coisa insignificante, né? A pessoa se sentir superior às outras pessoas porque tem muito conhecimento, né? Às vezes a pessoa tem muito conhecimento numa área, mas desconhece totalmente outra área, né? Isso é importante a gente pensar para a gente não ficar se sentindo muito mais do que ninguém, não, né? Porque, de fato, na verdade, nós estamos aqui na Terra e nós estamos normalmente no mesmo nível, né? Se por acaso temos a oportunidade, né, de ter mais essas condições de estudarmos mais e tudo bem, beleza. Vamos usar então bem o nosso conhecimento, que é isso que a gente vai ver aqui agora. Lá na questão 204 do livro Consolador, é perguntado por Emmanuel, né? Esse livro é de perguntas e respostas. O Emmanuel que responde sobre várias coisas, vários temas. 204, a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? Ou seja, será que, como o sentimento é muito importante, né? A gente sabe que para a pessoa se elevar, né, se iluminar, é indispensável, né, ter sentimentos elevados, mas será que a parte intelectual também não é importante? Ou, né, para se elevar até Deus, precisa mesmo dos dois, né? O Emmanuel diz que sim, né? Que o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. Duas coisas, duas asas, sabedoria e sentimento. Enfim, né, para se elevar, né, ele está dando aqui esse símbolo, né, usando o símbolo das asas, significa para se elevar, né, a pessoa precisa dessas duas coisas. Com uma asa só ninguém voa, né? Então, ele diz que o sentimento e a sabedoria, os dois, são importantes para essa elevação da criatura. Ambos são imprescindíveis ao progresso. Sendo justo, porém, tem um porém. Considerar a superioridade do primeiro sobre o segundo, ou seja, do sentimento sobre a sabedoria, né?
Jesus, quando ele veio, ele falou da preponderância do amor, da necessidade, né, da gente amar. E é assim, tipo, uma condição para que a gente se eleve, o amor, não é? Mas o Emmanuel diz que a sabedoria também é importante. Um é mais importante, mas você pensa, por que ele está dando essa ênfase, né? Ele está enfatizando a questão do sentimento, né? Já que ele mesmo está dizendo que os dois são importantes. Primeiro, vamos falar rapidamente. A sabedoria é importante para que a pessoa, ao ter conhecimento sobre muitas coisas, principalmente as leis que regem o universo, ela vai se melhorando. A ideia é essa. À medida em que a gente vai conhecendo mais, a gente vai se lapidando, vai tendo consciência das transformações que a gente precisa fazer na nossa vida e a gente vai se melhorando. Então, o sentimento também pode ir evoluindo à medida em que a gente vai evoluindo em conhecimentos, não é? Normalmente aqui na Terra nós temos evoluído assim, primeiro a parte intelectual para depois desenvolver o sentimento, né? Mas por que o sentimento é tão importante, né? Ele coloca como uma posição de superioridade com relação à sabedoria, o Emmanuel, né? Vocês já sabem, né? É muito fácil a gente entender isso quando a gente vai ver um noticiário, por exemplo, né? Que aí às vezes tem pessoas assim que planejam muito bem, né? Um roubo, né? Um assassinato. Eles, um crime através da internet. Hoje estava tendo, eu não ouvi direito, mas uma notícia sobre uma maneira nova, né, que as pessoas têm de enganar as pessoas que fazem compras pela internet. Então, a pessoa vai adquirindo cada vez mais conhecimento, e se não desenvolve o sentimento, né, de fraternidade, né, pelo outro, de compaixão, né, de piedade, de amor, né, mesmo, pode usar, e muitas vezes usa, essa sua sabedoria, esse seu conhecimento para o mal. Aí não vale de nada, né? Só faz piorar a própria situação, piorando inclusive muitas vezes situações na própria sociedade, né? Porque tem pessoas muito inteligentes em diversas áreas, né, do conhecimento e usa muito mal, prejudicando, né, às vezes toda a sociedade. Então, por isso o Emmanuel ele dá, né, essa importância para o sentimento, porque o sentimento pode conduzir muito melhor, né, de uma forma muito mais coerente com a justiça divina, com as leis de Deus, né, quando está assim, o sentimento, vamos dizer assim, guiando, né, os conhecimentos, para você fazer um bom uso do conhecimento, né, é bom, é útil desenvolver primeiro os seus sentimentos, né? Bom, ali no próprio Evangelho, né, no outro trecho, o Ferdinando diz o seguinte, que se Deus, em seus desígnios, os fez nascer num meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que quer que a utilizeis para o bem de todos. O que nós acabamos de dizer, não é? Deus coloca as pessoas que têm condições, né, de transmitir, né, outros conhecimentos, não precisa ser tão grande assim, outros conhecimentos para as outras pessoas, só retificando, às vezes tenha condições, né, de nascer num meio em que facilite ele desenvolver cada vez mais, né, de uma forma mais tranquila, né, esses conhecimentos, essa capacidade que ele tem, não é? Mas ele quer, o objetivo é esse, né? Que utilizemos todo conhecimento, né, para o bem de todas as pessoas. Eu só gostaria, assim, de enfatizar que, na verdade, não precisa ser grandes conhecimentos. Tudo que a pessoa aprende, que sabe, percebe que é útil para si mesma, é interessante compartilhar, né? Não ficar com aquilo só para si. Seria talvez uma face, né, do egoísmo, né? Então, pensando que aquilo foi bom para a gente, por que não compartilhar com outra pessoa, né? Então, o objetivo, na verdade, é esse. Por quê? Porque quando a pessoa
utiliza aquele ensinamento, aquele conhecimento que ele tem, né, de uma forma inadequada, que não está de acordo com as leis de Deus, vai sofrer as consequências disso, não é? Tem muitas pessoas que o Ferdinando comenta ali, né, na mensagem dele, que até tenta passar uma ideia imperfeita de Deus, né, fazer com que as pessoas percam a crença em Deus e muitas outras coisas. De várias formas, né, a pessoa pode utilizar essa inteligência dela negativamente. Então, vai ter uma consequência isso para a vida dela no futuro, né? Porque não que Deus esteja punindo a pessoa, você agiu mal, então você vai sofrer por causa disso. Não, na verdade não é assim. A bondade divina, né, é muito grande, tão grande quanto a justiça dele, e ele quer que nós nos aperfeiçoemos, que usemos bem os nossos talentos, né, os talentos que recebemos, né, da providência divina. Então não é que ele esteja castigando a pessoa, estou colocando aqui, né, no slide, não existe castigo nem recompensa. O que existe é consequência, a consequência de tudo que nós fazemos na nossa vida. Isso é fato. A gente precisa realmente usar bem todas as possibilidades que Deus colocou na nossa vida, à nossa disposição nessa existência. Porque senão, se nós não usamos bem, a gente vai, talvez, na próxima encarnação, sentir falta de tudo isso que a gente tem agora em abundância, não é? Vamos sentir muita falta. Mas é uma necessidade. Às vezes só sofrendo que a gente aprende. E Deus não faz isso por maldade, é porque Ele quer realmente que a gente siga pelo caminho reto, né? Pelo caminho certo, para que a gente possa se aproximar cada vez mais rapidamente dEle, não é? Esse é o desejo do Criador, né? Trazer para junto de si todas as suas criaturas. Mas a gente vai com os nossos pés, não é? No nosso tempo, da forma que a gente escolher. Depende de nós. Jesus, quando Ele esteve aqui na Terra, Ele transmitindo, né, a boa nova, né, o evangelho dele, que ele sabia quanto a necessidade tão grande, né, que a humanidade toda tem desses ensinamentos, e ele ensinando para os discípulos dele, tem esse trecho do evangelho lá, registrado por Marcos, né, capítulo 16, versículo 15, quando ele disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Espalhar o conhecimento, não guardar só para si, porque é muito importante para todas as pessoas. E, na verdade, tanto os ensinamentos dele, né, que trazem conhecimentos morais, como os outros também, não é? Materiais, por que não? Tudo para que o homem, né, para que a alma, o espírito humano possa evoluir, chegar no nível de espírito puro, ele tem que ter conhecimento sobre tudo, não é? Então, para terminar, também trouxe uma frase do Emmanuel, lá do Consolador, só que agora na questão 351, quando ele diz: quem se ilumina cumpre a missão da luz sobre a terra. Qual é a missão da luz? Iluminar, né? Trazer calor, né? Conforto, consolo para todos nós, né? Então, que a gente possa sempre se lembrar disso, de transmitir o que é bom, o que nós, né, aprendemos de bom, para que a gente possa auxiliar o nosso próximo nessa caminhada, porque se nós chegamos até aqui, se temos condições, né, de ter esses conhecimentos, é porque Deus permitiu. Façamos bom uso deles, não é? Que Jesus nos abençoe, meus irmãos. Meus queridos irmãos, vamos permanecer em harmonia, em sintonia com essa reunião. Após essas palavras esclarecedoras da palestrante, que nos remete aos ensinos de Jesus, ao seu evangelho de amor,
de paz. Vamos neste momento, cada um de nós em nosso íntimo, nos colocarmos disponíveis, acessíveis à influenciação dos nossos amigos benfeitores espirituais, nossos amigos que aqui estão em nosso auxílio, promovendo em cada um de nós uma limpeza no campo físico, no campo espiritual, retirando de nós toda e qualquer energia deletéria, negativa, que esteja nos atrapalhando, nos desarmonizando, nos desequilibrando. Que o Mestre Jesus, que acompanha esse passe, possa, através desses nossos amigos benfeitores, realizar essa limpeza igualmente em nossos lares, em cada cantinho da nossa casa. Possa envolver cada irmãozinho que está em tratamento nesta casa de oração. Amado Mestre Jesus, graças te damos, Senhor. E agora, neste instante, vamos imaginar cada um de nós sendo envolvidos numa luz vinda do alto, que essa luz azul, brilhante, possa penetrar cada cantinho do nosso organismo físico e espiritual, que foi limpo, foi preparado, e possa realizar dentro de nós essa transformação de energias, que possamos ser reabastecidos com energias boas, com fluidos salutares, edificantes, que essas energias possam envolver os nossos lares, as nossas famílias, os nossos amigos, que possamos neste momento sentir paz, tranquilidade, sentir o coração e a mente serenos. Amado Mestre Jesus, rogamos a Ti, Senhor, para que juntamente com os nossos bons pensamentos, com os nossos sentimentos mais edificantes, possamos unir as nossas forças, as nossas energias, em benefício da água que preparamos para essa ocasião. Que essas águas, Mestre, recebam esses fluidos salutares, edificantes, fluidos medicamentosos, que os nossos amigos da espiritualidade maior promovam nessa água esse remédio necessário que no momento cada um de nós estamos necessitando. Que possamos, ao fazer uso dessas águas, termos todos os nossos problemas, sejam físicos ou espirituais, dores, amenizados, aliviados. Mestre Jesus, rogamos a Ti uma bênção especial ao lar dos velhinhos Bezerra de Menezes, a cada um dos moradores que ali vivem, os nossos queridos idosos, que essa luz, esse amor e essa paz que agora nos envolve, possa envolver igualmente esses irmãos, os funcionários daquela casa, a direção daquela obra. Obrigada, Mestre Jesus, que tenhamos todos uma noite de sono tranquilo, um sono reparador, e que a Sua presença, Mestre, possa continuar em nossas vidas hoje e sempre. Que assim seja.